Oi, Márcia, Oi, Lívia, tudo bom? tudo bom? Que bizarro isso. Que bom, Muito obrigada. imagina, obrigada a você. Obrigada mesmo. Que legal, que legal. Bem, É assim, eu disse que ia apresentar, assim, eu sei que Márcia Tiburi dispensa apresentações, mas eu preferi fazer essa breve apresentação com você aqui, que se estiver faltando alguma coisa ou alguma coisa errada, você me corrige. Então, para a gente não perder tanto tempo, que o tempo da Márcia é corrido. Vamos lá. Então, Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Artes, mestre e doutora em Filosofia e pós-doutora em Artes pela Unicamp. Sua área de investigação situa-se entre a estética e a política. Atualmente é pesquisadora associada e professora convidada na Universidade de Paris 8. Também é artista visual e autora de diversos livros, sendo seu último uma peça de teatro lançada nesse ano, não é mesmo? Um Fascista no Divã é desse ano, não é? é, Juntamente com o Rubem Casara. isso. Assim, em resumo, né? Currículo extenso. Então, A a gente. idade faz isso com a gente, Lívia. Como? A, id- Ai, a idade faz isso com a gente, é. Mas aí, então, a gente. eu vi o filme de vocês, tava vendo esse teaser, na verdade, eu achei muito legal, viu? Fiquei bem empolgada com a produção. Ai, que legal. Uhum, bem legal. Pois é, a gente Parabéns. teve. Nós aproveitamos a abertura do edital da Lei Aldir Blanc, entramos com um projeto e nos desdobramos aí em múltiplas funções para conseguir fazer com uma equipe reduzida, com um orçamento reduzido também, um trabalho que a gente considera que está com uma qualidade bem legal. Tá A gente está bem bonito, satisfeito. tá bem forte, bem bonito. Parabéns para vocês todos. Muito obrigada. Então, ó, a gente já entrando na temática, eu queria dizer assim, como que eu cheguei no seu trabalho, né? Hum. E tudo foi meio que invertido. Por exemplo, a Ofélia chegou para mim a partir das canções. Hum. Existe muito repertório voltado para a Ofélia e normalmente as sopranos, que têm vozes agudas e as sopranos normalmente são colocadas para cantar em personagens loucas, né? Então é normalmente o papel que eu interpreto. Ah, não sabia. Sim, sim. Então eu sempre ficava assim, gente, mas que mulher é essa? Né? A gente vai eu fui pelo caminho contrário, até que eu fui aprofundando e decidi fazer esse projeto, né, em resumo. E nesse período de pesquisa eu cheguei também no seu artigo. Hum. E todo esse raciocínio que você faz no seu artigo tem muito a ver, principalmente com a discussão que a gente traz no episódio 3 do projeto, que é o último episódio, mas o seu trabalho como um todo, né, o seu discurso como um todo tem muito a ver. Uhum. Então, eu conheci a Ofélia assim, primeiro a partir das canções, daí que eu fui entender o contexto dela dentro da história de Hamlet e tal. Uhum. Eu queria saber de você, assim, como que a Ofélia chegou para você e como que ela acabou virando um objeto de interesse para a produção, por exemplo, de um artigo como foi esse de Uhum. 2010. Uhum. Então, naquela época eu estava fazendo justamente esse pós-doutorado em artes na Unicamp com a Uhum. Cláudia Matos. E aí eu tinha estudado muito Aby Warburg, George Agamben, esses filósofos que falavam sobre a ninfa, sobre a imagem. Eu tinha... E o Aby Warburg tinha construído aquele famoso Atlas Mnemosyne, cujas pranchas traziam várias imagens repetitivas, sobreviventes no tempo. E ele tinha construído várias pranchas nas quais apareciam essas ninfas. E eu resolvi construir uma sequência daquilo que eu chamei de ninfas mortas. Então, a Ofélia chegou nesse lugar. Mas o meu interesse mais original, claro, porque aí fui fazer a investigação iconográfica, iconológica, epistemológica, e trabalhei várias mulheres mortas, a meu ver, emblemáticas na história,
e inclusive algumas brasileiras, como por exemplo a Maria Bonita. Outro exemplo é Diadorim, tem um artigo sobre Diadorim, se você quiser ler, que foi publicado também nessa revista Estudos Feministas lá da Universidade de Santa Catarina. E tem também um texto, que foi o último que eu escrevi, que é sobre a gradiva do Freud, que é um texto de caráter mais epistemológico, que também mostra, digamos assim, as profundezas, são as profundezas epistemológicas, são as profundezas que dão base à própria estrutura da linguagem. Então, aí aparece a questão dessa personagem que é a gradiva, que é objeto de um estudo de Freud, famosíssimo e fundamental para a construção do próprio conceito de transferência em psicanálise, mas eu resolvi fazer uma leitura feminista, e aí não sobra muita coisa do texto quando você faz esse tipo de leitura. Pois bem, mas o meu interesse mais original é o interesse feminista mesmo. Eu, desde que comecei a me dedicar assim, desde que eu comecei a estudar as mulheres na filosofia e o feminismo filosófico, que isso data de mais ou menos do ano 2000, eu terminei meu doutorado em 1999, e aí saí direto daquele doutorado preocupadíssima com a questão das mulheres, mas naquela época, na filosofia, ninguém se interessava por esse assunto, não. No Brasil era muito raro. Dizer ninguém é um exagero, tinha algumas pessoas, mas até naquela época, 20 anos atrás, até mulheres doutoras em filosofia eram muito raras. As colegas que estão aí ouvindo... Bizarro de pensar. Oi? Bizarro de pensar que é muito recente, né? É recente. Várias dessas discussões. O feminismo, as mulheres com a filosofia, tudo isso é muito recente mesmo. E eu, que nem sou tão idosa, naquela época do ano 2000, tinha 30 anos, fiz um congresso chamado As Mulheres e a Filosofia e comecei a me envolver, produzi uma coletânea acadêmica chamada As Mulheres e a Filosofia, e comecei a me envolver com isso. Eu sei que ali puxou muita gente, foi um movimento bem legal. Bom, hoje tem muita gente que nasceu ali naquele momento, que se deu conta do nosso problema, né? Que era um problema da filosofia mundial, mas era um problema também, o problema do atraso brasileiro, né? Da gente não estar estudando esse tipo de assunto ainda. Bom, mas aí qual era o meu assunto? Meu assunto sempre foi feminicídio. Porque eu sempre me interessei por temas limítrofes, tipo a morte, a loucura, as afetividades diversas que constroem o campo da cultura. Sempre me interessei eu sempre dei aula de estética, que é um tipo de campo da filosofia que dá base, historicamente, dá base à construção da psicanálise. Então, depois que eu fiz doutorado, mestrado sobre Adorno e sobre Escola de Frankfurt, não sei o quê, isso tudo tem a ver com recuperar a psicanálise, recuperar o marxismo, mas também recuperar a estética. Então, resumindo, porque é muito assunto, quando a gente começa a falar o academiquez, né, aí a coisa se aprofunda e não dá tempo. Mas resumindo assim, Nívia, foi eu preocupada em entender, porque eu tive vários insights que me levaram a considerar que a matança de mulheres, que é um dado cultural, é uma constante cultural, que essa matança de mulheres, que recebeu há uns 30 anos esse nome de feminicídio, está inscrita na epistemologia patriarcal, ou seja, ou a gente derruba o patriarcado, ou essa matança de mulheres jamais vai cessar. Por quê? Porque ela está inscrita na forma de pensar, na forma de ver, na forma de sentir, que é estrutural do patriarcado. O que eu quero dizer com isso em termos... Fica até pesado falar isso, mas é um fato, assim... Tentei escrever esses vários artigos, já escrevi várias coisas para tentar falar disso com delicadeza, sem assustar as pessoas, mas o patriarcado é uma sentença de morte, é uma eterna sentença de morte levantada contra as mulheres. Se vocês forem ao texto do Kafka, na Colônia Penal, em que tem aquele famoso texto em que o condenado tem uma sentença escrita na sua pele, e o sujeito que observa o aparelho escrevendo aquela sentença e o carrasco ali administrando a máquina, tem uma hora que o cara pergunta assim,
Mas ele não vai saber qual é a sentença que estão escrevendo no corpo dele? E aí o Carrasco diz, ele vai saber na própria pele. Então isso é uma intuição do Kafka que vale perfeitamente para o que se trata, para o que enfim, para o que a gente está tratando, que é as mulheres são mortas e elas nem sabem por quê. As mulheres são violentadas e elas nem sabem por quê. Ofélia se mata e ela nem sabe por quê. Mas teve gente que soube. Eis a questão. E não foram só as feministas que analisaram isso. Não, eu ia perguntar, porque eu queria saber, assim, então o seu percurso foi mais ou menos como o meu. Primeiro você chegou, através da sua pesquisa, acabou tendo conhecimento da história da Ofélia, ou primeiro você leu Hamlet, e como é que foi? Hamlet é a peça da minha vida, não só li umas 450 vezes, li 20 mil vezes em inglês, em todas as traduções, mas, de fato, Ofélia ficava sempre ali como uma espécie de ferida. Eu assisti Hamlet umas 400 vezes. Quando o Wagner Moura fez o Hamlet em São Paulo, eu morava perto do Teatro da FAP. Eu fui 5 vezes ver a peça, é um negócio horroroso. Então, aquela Ofélia, aquela peça era dirigida pelo... Ai, como é o nome dele? Ai, esqueci, esse diretor maravilhoso. Aderbal. E feita também por essa atriz, a Giovanna... que agora esqueci o nome, enfim. E aí, para mim já é mais de 11 da noite, tá, gente? Então, às vezes, alguns nomes vão falhar aqui. Mas, então é a peça da minha vida, eu acho a coisa mais genial. E outra coisa, Freud, esse é um ponto importante, várias vezes eu voltei ao Hamlet, eu vou lançar um livro agora na virada do mês, que se chama Complexo de Vira-Lata, e eu voltei ao Freud, ao Hamlet, porque o Freud disse... na interpretação dos sonhos, lá pro final, ele diz assim, que o Hamlet é o Édipo moderno. Então eu tinha um interesse já no Hamlet, que era muito antigo, por conta dessas questões, mas o interesse em Ofélia vai de começar a fazer a leitura feminista mesmo. Você começa a perceber a função dos personagens secundários. Por exemplo, se vocês forem ler Madame Bovary e fizerem uma leitura... assim, digamos, normal, entre aspas, uma leitura convencional, melhor dizendo, vocês vão ficar, coitada, sofreu, se deprimiu, uma pessoa com um desejo que não podia ser realizado, uma pessoa iludida. Que besteira, essa bobagem, gente. Interessante é analisar o sofrimento dessa mulher aprisionada em homens completamente babacas. Exato. E isso o que une, inclusive, e aí a gente pode falar de matriz de subjetivação feminina, mas o que une Ofélia e a Madame Bovary é justamente esse interesse que elas têm em homens idiotas, em homens babacas. Porque o Hamlet é um babaca. O Hamlet, se você quiser, a gente analisa o Hamlet. Ele é um babaca, mas o que ele faz? Quem disse, aliás, com todas as letras, que ele levou Ofélia ao suicídio é Bachelard, por exemplo. Então, o complexo de Ofélia, né? Exatamente. Foi o Bachelard? Ele fala isso. Ele fala isso, fala que ela é uma mulher que foi levada ao suicídio, que Hamlet constrói o seu suicídio na história. E assim, se os homens constroem o suicídio das mulheres, e a morte das mulheres, seja através da sua aniquilação psíquica, seja através da sua aniquilação política, seja através da sua aniquilação existencial, porque isso é do sistema. Então, na matriz de subjetivação masculina, eles já vêm com esse chip. É isso que eu quero dizer, é estrutural. Esse é o ponto fundamental dessa história. Da minha perspectiva, a gente tem 2 matrizes de subjetivação fundadoras, a masculina e a feminina. E aí, a masculina é essa, que se refere às mulheres sempre na direção da sua aniquilação, sempre na direção do seu extermínio. Então, as mulheres são sempre usadas, elas são
pura e simples, elas não são nem alteridade, elas não são nem o outro, elas são objeto mesmo, coisa. É um nível de coisificação que impede o reconhecimento da alteridade. É muito grave. E do outro lado tem, então, essa matriz de... Então, e a matriz de subjetivação feminina, a gente pode dizer, Hamlet é um excelente exemplo da matriz de subjetivação masculina, considerando que ele é o Édipo moderno, segundo diz Freud. E Ofélia seria a matriz de subjetivação feminina, aquela mulher que aceita se matar. Sim. Que aí que tá o problema. A coisa é, eles combinaram de nos matar, mas a gente tem que combinar de não morrer. Essa é a questão. Quem inventou isso foi o movimento negro. E é isso que a gente tem que continuar lançando. Eu queria entender, assim, porque, né, é uma personagem do século XVII que começou a sair um pouco da sua posição de personagem secundária, principalmente a partir do século XIX, né? De duas maneiras. Ela chamou atenção da psicanálise, do desenvolvimento de Freud, de toda a área da psicologia e psicanálise, e também na pintura, né, nas artes visuais, que ela começou também a chamar a atenção de uma outra maneira. Né? As pessoas começaram a se interessar em representar ela visualmente, não a personagem Ofélia em alguma cena específica da peça Hamlet, porém, exatamente a cena que nem mesmo é descrita no livro, né, na peça. Sabe-se que ela foi encontrada num rio e essa imagem ficou ali livre para o imaginário dos artistas visuais viajarem da maneira que eles quisessem, né? Eles não pegaram nenhuma outra cena, pegaram essa em específico. Então, eu fiz aqui duas perguntas. Por que ela se tornou uma personagem que começou a também ter um interesse de estudo e tal, e também tem essa outra questão do interesse dela nas artes visuais. Na verdade, a Ofélia virou um ícone no século XIX. Ela se tornou um ícone porque ela integrava essas duas características que interessavam muito a mentalidade machista do século XIX. Ela era a louca que tinha se matado, ou seja, uma mulher que... Quando uma mulher se mata, é como se ela fizesse um favor ao patriarcado. Por quê? E um favor gigantesco. O romantismo, como movimento artístico, é um grande culto necrófilo das mulheres mortas. Há, no século XIX, nos vários contextos do romantismo, uma coisa que algumas autoras chamam de culto do invalidismo, né? Então, não é só a mulher morta que é idolatrada, mas aquela que a gente vê nos românticos brasileiros, mas também aquela mulher doente, aquela mulher... enfim, aquela mulher com algum tipo de anemia, com algum tipo de fraqueza, com algum tipo de... qualquer tipo de doença, qualquer tipo de característica que remeta à ideia de uma doença, né? Então, então o interesse vem daí, de poder trazer para a pintura essa cena que e esse é o ponto perverso, é uma garantia poética. Então, tanto na poesia propriamente dita, na literatura de prosa, mas também nas artes visuais. Depois isso vai passar para o cinema no século XX. Por quê? Se a gente pega, e nos meus artigos eu trabalhei bastante isso, você pega, por exemplo, a tese de uma francesa chamada Nicole Leroux, que vai lá nas gregas. Tem um livrinho dela famoso, está traduzido no Brasil, que se chama Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher. Então, ela pega esse livro, nesse livro ela pega as tragédias gregas, os textos gregos, vai mostrando como as mulheres morrem. Então, as mulheres sempre morrem ou com a espada, ou se cortando, ou se enforcando. E ela fala, o suicídio é uma saída feminina. Mas é uma saída feminina
que é ali para as mulheres gregas, quando seu marido se recebe a notícia de que o marido morreu, ela deve se matar, como em certos contextos da Índia até hoje, num ritual chamado saris, essas mulheres devem se matar, se jogar na pira junto com os maridos. Isso ainda acontecia há um certo tempo, talvez até hoje ainda aconteça. E quem fala disso, por exemplo, é Spivak, naquele texto, e agora não estou lembrando como chama, aquele texto do Pode o Subalterno Falar. Bom, aí, olha só, então, a gente tem esse nexo dessas maneiras trágicas de se matar uma mulher. Então, o suicídio como uma saída feminina, por quê? Porque os homens morrem na guerra, a morte dos homens é brava, a morte dos homens é heróica, e a morte das mulheres é uma morte infeliz. Mas o que está em jogo aí? Como ela fala, a Lohó fala assim, por exemplo, para que precisa colocar a Jocasta enforcada com as pernas balançando tanto tempo? Aí ela diz assim, sabe o que está em jogo ali já? O prazer dos homens de verem uma mulher morta, porque o teatro é feito para eles. E assim, ao longo da história, até o século XX. No século XX, você pega o cinema, tem uma autora, a Laura Mulvey, que é uma inglesa, que escreveu um texto seminal, chamado, seminal é ruim, né? Uterino, vamos chamar assim. Um texto maravilhoso sobre o negócio que ela chama de prazer visual. Então, esse prazer visual masculino. Então, os homens é como se o cinema fosse feito para o olho dos homens. E a gente constata isso aí com 900%, né, dos filmes que são produzidos nos mais diversos contextos. Então, quando aparece uma cineasta mulher, a gente quer ver se ela vai fazer um jogo de alteração daquela epistemologia visual com a qual a gente está acostumada, né? Com aquela produção de imaginário que é sempre a mesma. Pois bem, então, e eu peguei um ponto que me interessava muito, que é um texto do Edgar Allan Poe chamado Filosofia da Composição. Eu cito esse texto toda hora. É um texto no qual ele fala, não existe, inclusive no texto que você leu, eu cito esse texto, não existe motivo mais poético no mundo do que uma bela mulher morta. Então, o que isso significa? Significa que se você vai escrever um romance, uma poesia, fazer um filme, fazer um teatro, não importa, fazer uma pintura, não interessa, bota lá uma mulher morta que você vai fazer sucesso. Por quê? Porque as pessoas, o olho patriarcal, que é um olho invejoso, é um olho que devora o objeto, é um olho que não sabe desejar, ele quer destruir, porque é diferente, gente. Um olho emancipado. Um certo fetiche também, né? Oi? Certo fetiche também, de certa forma, né? Então, vira um fetiche, sim, vira um fetiche, mas a questão é esse olho que não sabe desejar, que não é um olho erotizado, é um olho destrutivo. Esse é o olho do patriarcado. Os homens, digamos, homens aqui eu estou falando como matriz de subjetivação, tá? Não estou falando em nenhum sentido natural nem biológico. Mas a matriz de subjetivação machista, masculinista, patriarcal, etc., muito presente em muitos homens, a gente pensa, não, esse sujeito deseja, uma mulher deseja nada, ele quer destruir. Ele talvez até quisesse ser aquela mulher, quisesse estar no seu lugar, mas como ele não pode, ele visa destruir. E essa é a base fundadora lá na afetividade mais bruta, aquilo que o Hegel, que é um filósofo do século XIX, chamava o mero visar. O mero visar do machista é ver uma mulher morta, é isso que eu quero dizer. Então, a gente não tem muita solução considerando isso, né? E eu queria falar essa coisa do Edgar Allan Poe, porque ali o Poe estava fazendo filosofia. E aí você vai olhar a história da filosofia, gente, quantos vetores levam à aniquilação das mulheres nos textos dos filósofos? Muitos, né? Então, essa era uma preocupação que eu tinha e que eu acho que continua presente, porque a gente precisa mudar as formas de pensar, mas não é no discurso, Nive. E daí o papel das artes é tão fundamental. Na hora em que você percebe que na sua profissão, como soprano, para você são designados os papéis de mulheres loucas, histéricas, etc., né? Entre aspas, tudo isso, evidentemente,
Você está percebendo o peso de uma tradição, o peso de uma tradição Sim. que pede a você que, com sua voz, repita o crime interno dessa tradição. Então é terrível. Verdade. Eu imagino como você deve se sentir muito mal, você deve gritar com muita raiva quando você canta essas mulheres. Porque a ópera, a música, a canção é machista, gente. Se vocês forem olhar, um monte de coisa que a gente fica... Eu sou a chata, né? Porque eu ouço pouquíssima música, gosto de pouquíssima coisa, e dependendo da letra, não suporto. E eu vejo muito, porque estou sempre ligada nessas coisas, então eu vejo muita coisa nessa linha, mas a música é machista, isso que você contou é um exemplo, né? As artes visuais são machistas, e não é a gente também fazendo pintura de mulher, e nem é só as mulheres tomando conta disso, que a gente vai mudar esse negócio. A gente tem que mudar a epistemologia dos processos, a gente tem que mudar as formas de pensar. A gente tem que encontrar caminhos categoriais de irromper e de produzir disrupções nesse sistema. Não é simples, nada simples. Por que trazer a Ofélia hoje, né, ainda é importante, né? Tipo, essa discussão toda, por que ela ainda é importante hoje, né? Você pensa assim, por que nós estamos falando dessa mulher? Não, então, assim, não é que ela seja importante, ela é uma imagem sobrevivente. Então, ela continua. Sim. A sua importância é o fato de que ela está aqui. Quando você olha para... Vocês vão na internet, eu tive uma aluna que fez doutorado comigo há muitos anos, a Lúcia Castanha, era uma artista. Isso faz o quê? Deve ter sido 2014. Eu já tinha escrito esse texto, já estava interessada nessas coisas, ela assistia as minhas aulas e ela se fissurou na Ofélia e resolveu fazer... Como ela era uma artista visual, ela resolveu também fazer a tese em cima dessa produção visual da Ofélia que ela era. E fez uma produção poética bem interessante. E eu mesma ficava, porque eu naquela época estava interessada em estudar isso. Mas eu jamais me vestiria de Ofélia. Quer dizer, naquela época, hoje não sei se eu não faria isso, mas naquela época, muito crítica, eu jamais me vestiria de Ofélia, encheria uma piscina de água, como ela fazia, com fotos maravilhosas, era tudo muito bonito. Mas eu nunca faria isso, por quê? Porque eu nunca gostaria de dar esse prazer visual aos meus algozes. Ou seja, eu posso estar partida ao meio, mas os meus algozes não vão me ver infeliz. E aí, por quê? Porque a Ofélia deu um prazer gigantesco no Hamlet, para quem conhece a peça, né? Quem não conhece vai ler. E leiam esse texto também, que a Nívia estava falando, que está na internet, é super fácil de achar. Então, quando Hamlet descobre que a Ofélia se matou, ele e o irmão da Ofélia, o Laertes, que realmente gostava da Ofélia, os dois se atiram dentro do túmulo e começam a brigar. E o Hamlet tem uma inveja daquela tristeza que o Laertes está sentindo, que é uma coisa que explica pra gente também por que ele não é um sujeito do desejo, ele é um sujeito do ser ou não ser. Ele é um sujeito da inveja. Ele vai conforme a onda. Ele é um típico macho invejoso, que, aliás, está cheio. Aliás, Complexo de Hamlet, gente, é um dos assuntos mais maravilhosos para a gente analisar masculinidades. Porque é um negócio bizarro, assim, a síndrome do príncipezinho, que, assim, não é como o Édipo, né? O Édipo podia casar com a mãe, matar o pai e casar com a mãe. Hamlet não pode matar o pai, porque o pai já está morto e o pai virou fantasma. Também não pode casar com a mãe, porque a mãe casou com outro. E agora? Ele está numa fria. Aí ele fica enredado, como diz o Lacan, enredado naquele desejo ali da mãe, não consegue sair daquela coisa, mas não consegue tomar nenhuma decisão. Ele não consegue decidir casar com a Ofélia. Ele fala umas coisas para ela, fazendo gaslighting, né, gente? Aquele negócio de ficar, deixando a mulher maluca. Por quê? Por que ele deixa ela maluca? Por que ele deixa ela maluca? Que, aliás, é o ponto onde todas as mulheres são potenciais vítimas. Potenciais vítimas. Exatamente. Você vira a potencial vítima
de um sujeito que decidiu tratar você como um rato de laboratório. Eu tenho um livro que se chama 4 Passos sobre o Vazio, e nesse livro eu falo justamente, é um livro construído em cima de um desenho que eu fiz em 1996, que chama Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet. Você vê que meu interesse é velho, né? Muitos 30 anos convivendo com isso. E aí tem 4 contos, um conto sobre o pai, um conto sobre a mãe, um conto sobre o filho, que é o Hamlet, e um conto sobre Ofélia, que no conto se chama Otária. Ah, eu não conheço isso, que burra! Então, é um livrinho que chama 4 Passos sobre o Vazio, que é da editora Nós. É um livrinho são 4 contos interconectados e eles nasceram desse meu desenho. O desenho você encontra lá no Instagram, que tá lá no meu Instagram de artista, que é o Marcia _Tiburi _, depois você olha. Eu te mando. Mas, enfim. Então, tô falando aqui um monte de coisa, misturando um monte de coisa, juntando um monte de coisa, porque a gente tem pouco tempo. Tá ótimo. Mas é um assunto muito interessante, porque são essas matrizes de subjetivação, ou seja, essas construções de gênero que vão pesar sobre nós, mas do meu ponto de vista não é só gênero em abstrato. E por isso a validade da noção freudiana do complexo. Nós somos sujeitos, corpos, existências construídas, do meu ponto de vista, a partir de imagens. Nós somos construídos a partir de narrativas. E existem mitos, que são mitos entre aspas, né? Vamos colocar assim, narrativas de origem, digamos assim, que são apresentadas em estruturas literárias. É o inconsciente literário, dá pra gente dizer assim, né? E aí, Freud era um sujeito... Freud era um crítico literário. Ele era um sujeito atento a isso, até porque ele tinha uma cultura. Ele tinha uma cultura como leitor, evidentemente, mas ele era um sujeito ligado nessas produções dos artistas, dos escritores, e na construção dos personagens. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque nesse livro do Vira-Lata, por exemplo, eu mexo com... e também nesses textos aí que eu acabei de citar, né? Inclusive no texto da Ofélia, eu mexo com a teoria de um sujeito chamado Auerbach. Ele tem um livrinho chamado Figura, que é uma das coisas mais importantes para a construção dos meus jogos lá epistemológicos. Eu estou interessada em entender como são construídas essas molduras, esses moldes, a partir dos quais nós somos investidos de uma determinada significação, vamos dizer assim, né? Então, por isso eu acho que Ofélia nos diz muito mais do que a gente imagina. Eu tenho umas amigas que eu adoro muito, que eu converso de vez em quando, assim, algumas todo dia, e várias delas já tiveram, assim, seus momentos de complexo de Ofélia. Eu acho tanta graça, porque eu vejo, assim, isso não quer dizer que eu não possa ter também, né? Agora, por exemplo, claro, isso qualquer pessoa pode ter, qualquer mulher, qualquer pessoa que foi, em algum momento, desenhada dentro desse molde mulher, né? E hoje eu estava lá desenhando, lá no meu ateliê, e eu estou fazendo um trabalho que envolve 2 personagens de um livro que eu escrevi, que foi publicado em 2018, um romance, que eu resolvi fazer uma grande pintura. E eu começo a desenhar aquilo já faz, sei lá, meses que eu estou fazendo, e eu estava me dando conta, porque você me chamou para conversar sobre a Ofélia, que também eu estou desenhando a Ofélia. Tá internalizado, né? A gente meio que incorpora, assim. E por quê? Porque são imagens que constroem o nosso imaginário coletivo. E aí, Lívia, um dos caras mais legais para a gente poder trabalhar com isso é o Aby Warburg. Assim, outros, o Walter Benjamin também, o Aby Warburg, o Freud, esses caras ali da passagem do 19 para o 20, sabe? Que eram os caras muito lúcidos e estavam assim, muito lúcidos e muito loucos, né? Nietzsche foi considerado louco, Warburg foi considerado louco, Benjamin se matou. Não era ninguém assim ninguém, digamos assim, muito convencional, né? Eram umas pessoas muito doidas. Mas vale muito a pena
estudar essa parada. Eu já pensei em fazer um livro com esses artigos todos, sabe? Mas sempre acaba passando outras coisas na frente, uma hora eu faço. Porque tem vários textos. Aliás, tem um texto muito antigo que foi publicado não me lembro, acho que era num livro chamado Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero, acho que foi nesse, um texto sobre Branca de Neve. E ali, naquele texto sobre a análise desse conto da Branca de Neve, isso é 2000 e... Ele foi publicado em 2008, mas o texto é bem anterior. Esse texto fala também dessa construção dessa mulher morta. E a Branca de Neve é um conto que as raízes da história que é narrada por... não são os irmãos Grimm, Perrault. Eu ia falar irmãos Grimm também, mas não sei. Perrault, Charles Perrault. Isso é século XVIII já? Não sei. Assim, mas a raiz da Branca de Neve, tem que olhar que eu não estou lembrando, é mais antiga, remonta, acho que ao século XVI. Então, mas assim, na minha pesquisa, eu fui percebendo assim que essa mulher deitada, dormindo, a Vênus dormindo, né? Eu cito em alguns momentos. Eu fiz até uma prancha, né? Nesse artigo que você leu. Aliás, eu não publiquei essa prancha nunca. Eu vou publicar nesse livro que eu talvez um dia faça. Mas tem assim, todas aquelas mulheres dormindo, depois isso é século XV, XVI, aquelas mulheres dormindo, aquelas mulheres deitadas, aquelas imagens da Vênus dormindo que vários pintores fizeram. Depois essa mulher vai... Aí, Ofélia, que começa a aparecer no século XVII, XVIII, XIX. E aí, muitas mulheres deitadas, começa a se pintar mulheres mortas dentro de caixões. Enfim, tem um verdadeiro culto dessa mulher... dessa mulher que é um objeto, que virou uma estátua, né? Ela é inerte, ela já não se move. É um culto da morte, que é um culto da mulher morta. E óbvio que isso é uma tara do patriarcado, né, gente? Nós temos que romper com isso, porque está na nossa cultura, na nossa vida cotidiana. A cada 5 horas morre uma mulher. E isso e por que isso é importante de se falar? Porque a gente reconhece a presença, ou melhor, a gente reconhece que há um nexo... Não mudou, tem muita coisa para mudar ainda, né? E que existe um nexo entre realidade e ficção. E que existe um nexo entre todas as instâncias produtoras de linguagem sobre os corpos das mulheres. Então, infelizmente, é um assunto muito sério. Verdade. Eu não queria tomar tanto o seu tempo. Queria ver se tem perguntas. Eu vi que tem vários comentários aqui do pessoal que está participando. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Alguém já achou até o artigo. Eu ontem estava lendo algumas referências que você citou no seu artigo e eu não tinha lido ainda o poema do Baudelaire, chamado Carniça. Eu achei super interessante, aí eu fui no meu livrinho ler e... Ele é um jocoso. No seu artigo... Ele é maravilhoso, porque ele é o cara que vai fazer uma zoeira, né? Ele vai zoar com esses caras. Quer dizer, aquele poema claro, quem quiser acreditar, acredite, mas ele está fazendo uma zoação tremenda com o romantismo. Embora ele seja, ele também um romântico. Tinha. As pessoas perguntando se a entrevista vai ficar gravada, vai ficar assim, vai ficar aqui no nosso perfil. Eu vi que tinham várias perguntas. Alguém está perguntando da obra do Auerbach, chama Figura. A obra chama Figura. E outra pergunta, alguém dizendo que está lendo o Diálogo Desenho, muito obrigada. Alguém falou que encontrou o artigo, é esse mesmo artigo da Ofélia que a gente está comentando. Enfim. Alguém tinha falado alguma coisa sobre o filme Helena,
Ai, agora eu vou Da esquecer o nome da Petra diretora Costa. brasileira. É a Petra Da Petra Costa. Costa, assim, tem uma relação Eu vi com a... esse filme. Quando eu vi esse filme faz muito tempo, gostei muito. Uhum, Gosto muito dos filmes da Petra Costa. Acho a Petra uhum, Costa muito legal, gosto muito dela também. E os filmes dela são muito bons. Aquele O Olmo e a Gaivota também é bem, muito bom. E, uhum, e esse filme tinha essa imagem das águas, né? Talvez seja uma referência, talvez até meio inconsciente, porque a quantidade de mulheres, as ninfas das águas, aliás, é um assunto do Gaston Bachelard. As ninfas das águas, essas são muitas, em todas as tradições existem essas sereias, essas sílfides, as orixás das águas, né, na nossa tradição afro-brasileira. E quantas existem? Muitas. E Ofélia vinha a ser uma dessas ninfas que morre nas águas. Então, uhum, assim, acho que nexos visuais são inevitáveis. Agora, nexos intencionais eu já não sei se existem, né? A gente teria que falar com a Petra. Agora, nexos visuais, com certeza. Para a gente que estuda e se interessa por história das imagens, por uhum, iconografia e por esse território todo do campo warburgiano, né? Da sobrevivência das imagens, o que conta é justamente a lógica das imagens, né? Então, essas imagens continuam aparecendo. Por quê? Esse que é o ponto. Aliás, para o Warburg, as imagens continuam aparecendo porque existem energias psíquicas que vão e vêm, que retornam, e carregamentos, né? Intensidade dessas energias psíquicas levam à aparição de determinadas imagens. Então, uhum. no caso dessas mulheres mortas, assim, é a mesma questão. Só que as artes, e sobretudo o cinema, a pintura é um negócio doido, mas no cinema mais ainda em função da quantidade, né? Realmente da quantidade de filmes. Então a gente vê que houve uma espécie de conscientização e consequente instrumentalização também desse saber. Então o sujeito vai lá e bota uma mulher morta no filme, não é assim, de um lado ele sabe que ele inconscientemente pode estar gozando com aquela imagem, mas por outro lado ele sabe também que o seu espectador vai ficar feliz de ver. Feliz de ver que eu digo não é feliz de ver não, tá, gente? Isso é um exagero assim por conta da pressa. Na verdade a pessoa Ah, vai se conectar com essa base sim, fundadora desse prazer visual que é partilhado, que é coletivo e que faz a cabeça das subjetivações machistas, né? Que é algo que a gente deve superar. uhum. A gente tentou fazer nesse projeto, assim, um pouco o paralelo entre a própria, esse imaginário que as pessoas já têm quando se pensa assim, Ofélia, já vem essa imagem já estanque, né? O paralelo com uma morte real de um afogamento, que não é pleno e belíssimo como é retratado normalmente, né? Como, é mais ou menos a imagem que o Baudelaire faz, que a representação real de uma mulher morta, afogada, é uma mulher inchada, destruída, com vermes, putrefada, e não uma mulher bela com flores e tal. Então a gente tenta fazer também, de forma artística, claro, né, esse paralelo entre o real e o que é imaginário, né, e tentar quebrar um pouco isso, assim. Bom, Então só um detalhe, né? Só um detalhe. A beleza é uma categoria tão opressora e é tão constitutiva e tão fundadora, mas é também uma dessas categorias instrumentalizadas pelo patriarcado. O nosso desafio como mulheres feministas, como pessoas democráticas, é um desafio estético também. É um desafio de uhum, nos libertarmos dessa beleza, porque ela uhum, nunca vai ser usada a nosso favor. Nunca. uhum. Tipo, ruim demais. Mas, enfim. Você não tá cansada? Eu tô cansada porque Não, para mim já é meia-noite, gente. Falta 10 minutos não, para com meia-noite. certeza. Eu A acordo gente muito cedo. ultrapassou aqui.
É. A gente, para quem não sabe, a Márcia está em Paris há 5 horas de diferença da gente. Aqui são 6h49, lá são 11h49, quase meia-noite. Eu queria muito, muito agradecer a toda essa conversa, que poderia render dias, na verdade. E para a gente foi muito rico conversar com você. Obrigada. E eu tenho certeza que todo mundo tá aqui maravilhado. Obrigada, Nívia. Fiquei muito feliz que vocês leram esse artigo, fico grata. E feliz de ver o trabalho de vocês. Vou acompanhar. Já estou seguindo lá como chama? Híbridos, né? Casa Híbrido. Eu vou acompanhar para ver a sequência dos vídeos aí, dos filmes de vocês, tá bom? Tá, joia. A gente vai atualizando você também. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa ter estendido aí. Imagina, não. É só porque realmente começa a cair meu olho, porque eu tô com sono, mas obrigada mesmo. Valeu muito, foi um momento bom aqui. Um grande beijo para vocês. Beijos. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Gente, eu tô chocada. Para quem perdeu e entrou no meio da live, a gente vai manter a live aqui disponível no nosso Instagram. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Acompanhem que vão ter novas lives com outros convidados. E espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau.